lembrem das minhas doutrinas. Essas foram as últimas palavras de Epicuro, um filósofo que acreditava ter encontrado o segredo da felicidade. E o nosso trabalho era apenas seguir aquilo que ele tinha descoberto e deixado nos seus mais de 300 livros. Infelizmente, de tudo que ele escreveu, sobraram apenas 3 cartas e alguns fragmentos. Tudo o que nós temos está reunido aqui, basicamente nesses livros. Para ser feliz, Epicuro construiu uma casa onde ele convivia com pessoas dos mais diferentes tipos. Pessoas ricas e pobres, homens e mulheres, até mesmo escravos e prostitutas eram bem-vindos no jardim de Epicuro. E o que eles faziam como um grupo era viver uma vida em busca do prazer. Mas se você parar de assistir esse vídeo agora, vai sair daqui com uma interpretação completamente errada sobre a filosofia de Epicuro. Epicuro nasceu na ilha de Samos, na Grécia. E quando criança, ele acompanhava a sua mãe pelas ruas da cidade. A sua mãe saía por aí, benzendo e fazendo orações nas casas das pessoas, tentando trazer um pouco de alegria e de prosperidade. Epicuro queria fazer a mesma coisa, porém de um jeito um pouco diferente. Muitas pessoas enxergam a vida de forma pessimista, dizendo que a vida não vale a pena ser vivida, e até mesmo que depois que a gente nasce, o melhor que a gente pode fazer é ir embora logo. E Epicuro diz que isso é brincar com uma coisa muito séria. Se você realmente acredita nisso, o que você está fazendo aqui então? Agora, se você continua vivo, é porque de alguma forma você ainda acredita na possibilidade da felicidade. E para isso, a maior aliada que nós temos é a filosofia. Quem afirma que a hora de se dedicar à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou, ou que já passou, a hora de ser feliz. Estudar filosofia e buscar a felicidade são a mesma coisa. O maior prêmio que o bom uso da razão pode nos dar é uma vida feliz. Mas para isso é preciso estudar de verdade. Não se deve simular filosofar, mas filosofar efetivamente. Porque não precisamos parecer saudáveis, mas ter saúde verdadeira. Aos 18 anos, Epicuro foi para Atenas, mas precisou voltar para encontrar com a família na Anatólia. Depois foi morar em Mitilene, onde abriu uma escola de filosofia. 4 anos depois, voltou para Atenas e lá ficou até a sua morte. Como eu disse, ele escreveu mais de 300 livros, dos quais chegaram até os dias de hoje apenas 3 e mais alguns fragmentos. Mas, por sorte, eles são suficientes para a gente entender como que Epicuro encontrou a felicidade. Para encontrar a felicidade, a primeira coisa que precisamos fazer é entender o que é esse lugar em que nós estamos, o que é o mundo. E aí, Epicuro aproveitou as ideias de Leucipo e Demócrito, que diziam que todo o universo consiste em átomos e vazio. Os átomos se movem pelo vazio de acordo com leis naturais, mas às vezes eles podem se desviar. E assim, Epicuro chegou à conclusão de que nem tudo o que existe na natureza é determinado. O desvio dos átomos mostra que existe espaço para a liberdade humana. Portanto, está nas nossas mãos a possibilidade de criar uma vida feliz, de criar uma vida boa. Como tudo é feito de átomos, a nossa alma também é. Quando morremos, os nossos átomos se soltam por aí e vão fazer parte de outras coisas do universo. Portanto, a vida após a morte é uma ilusão. E essa vida é a única chance que você tem para ser feliz. Melhor começar logo, então. Uma das coisas que mais impede o acesso do homem à felicidade é o medo. E Epicuro queria usar da filosofia exatamente para atacar esses medos que impedem a nossa vida boa. Então, ele criou 4 regras para a vida que receberam o nome de tetrafármacon. O primeiro medo que ele ataca é o medo dos deuses. As histórias da Grécia Antiga mostravam os deuses fazendo as piores coisas possíveis. Eles enganavam as pessoas, raptavam moças, faziam filhos fora do casamento, descontavam a raiva nos seres humanos e muito mais. Mas Epicuro pensou, mas por que será que os deuses se importariam conosco? Eles são deuses, eles estão ocupados vivendo de forma divina. Eles não se importam com a gente. Se por acaso chove muito e a nossa casa alaga, ou se você vai andar no meio do mato e uma cobra te pica, isso não é castigo dos deuses. Basicamente, é a natureza, são os átomos em ação. Os deuses, eles existem. Epicuro não é um filósofo ateu, mas eles simplesmente não se importam com a gente. Eles não atrapalham, mas também não ajudam. Eles estão ocupados vivendo as suas vidas divinas. E nós estamos aqui vivendo vidas humanas.
O segundo medo é o medo da morte. Todo mundo tem um pouco de medo da hora em que nós vamos morrer e também do que vai acontecer depois. Mas Epicuro reflete e conclui que tudo o que é bom na vida são as coisas que passam uma sensação de prazer. E tudo o que é ruim são as coisas que nos causam uma sensação de dor. Mas quando nós estamos mortos, nós simplesmente não sentimos nada, nem o prazer, nem a dor. Portanto, a morte em si não pode ser uma coisa ruim. Epicuro escreve que, enquanto nós estamos aqui, a morte não está. E no exato momento em que a morte chegar, no exato instante em que a morte estiver aqui, nós já não estaremos. A morte é a total ausência de sensações. Não existe nenhum motivo para se preocupar com a hora da morte. A nossa morte significa a dissolução desses átomos em meio à natureza. A vida após a morte não existe, então não há nenhum motivo para se preocupar com o momento final. Acostuma-te a considerar que a morte não é nada para nós, porque todo o bem e todo o mal estão na sensação, e a morte é a privação da sensação. O terceiro medo é o medo de sentir muita dor, o que é um medo completamente natural. Ninguém gosta de sentir dor. Mas o Epicuro lembra que toda dor é passageira. Quando uma dor é muito forte, isso significa que ela vai causar a nossa morte. E não tem motivo para ter medo da morte. Portanto, não tem motivo para ter medo de uma dor muito forte. Agora, se a dor não é tão forte assim, inevitavelmente ela vai passar. Portanto, todas as dores passam, ou com o tempo, ou com a morte. Não existe motivo para ter medo da dor. E a última receita do tetrafármaco de Epicuro é a lembrança de que o bem é fácil de obter. Comer caviar é difícil, porque custa muito. Mas quem é que disse que comer caviar é a verdadeira felicidade? O verdadeiro bem é viver de forma tranquila, e para isso basta não sentir fome. Se o caviar é difícil de obter, um pedaço de pão e um copo de água são bem mais fáceis. E eles saciam a nossa fome da mesma forma que uma comida mais cara. Essa é a verdadeira felicidade, é estar saciado, e não ficar gastando dinheiro com coisas caras. Tudo o que é natural é de fácil obtenção, enquanto o fútil é de difícil obtenção. Uma das coisas que Epicuro mais preza para criar uma vida feliz é a amizade. Inclusive, quando ele estava ali à beira da morte, antes de dizer suas últimas palavras, ele estava sentindo muitas dores, ele tinha problemas de saúde. Mas ele diz que, em meio àquelas dores, uma das coisas que ajudava ele a passar por aquele momento difícil era a lembrança das boas conversas que ele teve com seu amigo Idomeneu. A lembrança daquela amizade e daquelas trocas que eles fizeram fazia com que ele passasse de uma maneira mais confortável por um momento complicado. Dentre aquilo que a sabedoria prepara em vista de garantir a felicidade ao longo da vida, de longe, o mais importante é a posse da amizade. E Epicuro vivia cercado de amigos no seu jardim, aquela comunidade que ele criou na saída de Atenas, e que qualquer pessoa podia participar. Eles tinham uma alimentação simples, basicamente pão e água, com algumas frutas e, às vezes, um queijo para dar um sabor. Nas palavras de Epicuro, a felicidade, essa coisa que a gente busca, é a ataraxia, um termo grego que significa imperturbabilidade. O que ele quer dizer com isso? Que a verdadeira felicidade é o que acontece quando não há nada nos perturbando. Se não existe nada preocupando a sua mente e não existe nenhuma dor tomando conta do seu corpo, você já é feliz. Portanto, a felicidade é você não sentir fome, e para isso não precisa de comer o caviar, você pode comer um pedaço de pão. A felicidade é não sentir sede, e para isso não precisa de beber champanhe, você pode beber água. A felicidade é não estar estressado com as coisas do mundo, e para isso você pode se afastar de coisas que te estressam, por exemplo, da política. As ilusões humanas de sempre buscar mais dinheiro, uma casa maior, uma comida mais cara, são apenas formas de complicar uma vida que já poderia ser boa com a ajuda da filosofia. Apenas te falta conhecer essa verdade e começar a praticá-la. Epicuro prometia aos seus seguidores que, se seguissem o que ele dizia, viveriam tão felizes que seriam como deuses vivendo entre os homens. E os seus seguidores levaram a sério as suas palavras. Um deles, chamado Diógenes de Anoanda, mandou cravar nos muros da cidade as palavras do mestre. Uma pena que os constantes terremotos da região acabaram derrubando tudo. Mas se as palavras de Epicuro não estão mais cravadas na cidade de Anoanda, elas ainda vivem nos seus livros, que você pode ler clicando nos links que eu vou deixar aqui abaixo na descrição.
Não deixe de conferir também o meu podcast, onde toda semana eu trago um tema novo na filosofia, me aprofundo em alguma questão filosófica, e também o perfil no Instagram. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para mais filosofia. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.